Em 60 anos, o Brasil cresceu muito e o BNDES faz parte dessa história. Quando o banco foi criado, muitos produtos eram importados e de difícil acesso. Hoje, eles são fabricados aqui e até exportados. No início da década de 50, 40% das residências tinham água encanada. Agora são mais de 80%. BNDES, há 60 anos, no dia a dia dos brasileiros, trabalhando pelo futuro do país. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Bom dia, um prazer estar aqui. Quero agradecer ao César pelo convite, pela oportunidade de estar aqui abrindo o Anima Fórum, com esse tema que para nós é tão importante, tão relevante, que é a discussão sobre o Fundo Setorial do Audiovisual e principalmente da Lei 12485, chamada por muitos como a Lei da TV Paga. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui, mas quero que vocês fiquem mais ou menos à vontade para me interromper, quando precisarem fazer perguntas, esclarecimento, a gente vai conversando ao longo desse tempo, até que a fome nos permita conversar e o César não me interrompa. Bom, eu sou Glauber, sou diretor da Ancine, da Agência Nacional de Cinema, que é uma das agências, junto com a Anatel, a Ancine é uma das agências responsáveis pela regulamentação da Lei 12485, a aplicação dela e, no nosso caso, também o acompanhamento das políticas de fomento, de fiscalização. Vou falando sobre isso ao longo da nossa conversa. Bom, o Fundo Setorial o Fundo Setorial ele foi criado em 2006 pela Lei 11437, foi regulamentado em 2007. Vou puxar um pouquinho para frente aqui. Foi regulamentado em 2007. Os recursos que compõem o Fundo Setorial, que é um caixa bastante robusto, agora mais robusto ainda para os padrões brasileiros de fomento à produção audiovisual, são recursos que vêm do Orçamento Geral da União, mas também de diversas fontes, principalmente da Condecine, que é uma contribuição para o desenvolvimento da indústria audiovisual no Brasil, que tem algumas fontes, sobre ela eu falo logo mais. Mas o Fundo Setorial ele tem uma lei própria que o cria, os seus recursos estão ancorados no Orçamento Geral da União, no Orçamento do Ministério da Cultura, do Fundo Nacional de Cultura, mas ele também tem uma relação muito próxima, muito íntima com a Lei 12485. Todo mundo sabe o que é a Lei 12485? Percebo que sim, né? Bom, a Lei 12485 é a chamada Lei da TV Paga. Na verdade, é a Lei do Serviço de Acesso Condicionado. Ela substitui a Lei do Cabo, ela começou a tramitar no Congresso Nacional em 2007. É uma lei de iniciativa do Legislativo, que tramitou muitos debates, partidos, movimentos, sociedade civil, governo. Realmente teve uma participação muito grande. A BPI TV, está aqui o André, que é da 2D Lab, que é da BPI TV, Associação Brasileira de Produtores Independentes para Televisão, teve uma participação muito relevante, muito importante na conformação da lei. A lei substitui a Lei do Cabo, isso é importante dizer, e ela não faz distinção de tecnologias ou plataformas de transmissão. O que isso quer dizer? Um exemplo simples. A Lei do Cabo submete, como o próprio nome da lei diz, ela organizava, ela regulava a transmissão de TV por cabo. Por exemplo, a NET estava sob as regulamentações da Lei do Cabo, porque uma televisão por cabo, físico, né? A Sky, por exemplo, não, porque não era por cabo, era por satélite, então não estava sob a Lei do Cabo. A nova Lei 12485, esta lei sobre a qual eu vou falar agora,
ela não faz essa distinção de tecnologias ou plataformas de transmissão. Então, ela organiza todo o serviço de acesso condicionado, ou seja, todo tipo de serviço audiovisual em que as pessoas tenham que pagar para poder assistir, ter acesso, etc. Bom, o serviço de acesso condicionado, que é o SEAC, ele é um serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, ou seja, recepção condicionada à contratação, destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, canais nas modalidades avulsa de programação, vídeo por demanda e canais de distribuição obrigatória. Mas também é o serviço prestado por quaisquer meios de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação. Ou seja, o SEAC ele é conhecido como a lei da TV paga, mas ele também dialoga com outras modalidades de serviço audiovisual, por exemplo, o vídeo por demanda, o pay-per-view, também os canais comunitários, os canais universitários que estão na TV, que têm que ser carregados obrigatoriamente pela televisão paga, mas também a internet, que não tem sido alvo, que não é alvo da regulamentação da qual nós estamos tratando na Ancine e na Anatel agora. Bom, ela estrutura as cadeias de atividade, essa lei. Produção, programação, empacotamento e distribuição. E a lei segrega as funções da Ancine e da Anatel. A Anatel cuida especificamente das atividades de distribuição. Sim. Meu nome é Rafael, trabalho no BNDES. Eu gostaria de perguntar por que vocês optaram por não regular o serviço de acesso condicionado pela internet, ou pelo menos deixar por um segundo momento. Só um pouquinho antes, Rafael, só para acabar essa lâmina. A Anatel cuida da distribuição, a Ancine cuida de programação, de empacotamento e as atividades relacionadas à produção. Essa segregação de função, compreender essa segregação de função é fundamental para entender a lei, entender o que cada agência faz. Ancine e Anatel, obrigatoriamente, tem que manter uma relação permanente na hora de definir o que regula, como trata, como arrecada com Condecine, etc. Mas as funções são diferentes. A Anatel tem muito mais a ver com a regulação das questões de infraestrutura do SEAC, né? Ou seja, o cabo, como é que é a distribuição de cabos, como é que é a distribuição, o acesso ao satélite, etc., 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 as outorgas. E a Ancine tem a ver com o empacotamento, com a programação. Não esqueci não, Rafael, já chegou aí. No caso de empacotamento, só para esclarecer que talvez não fique claro, é tão simples que às vezes não fica claro. Quando a gente fala de empacotamento, o que é uma empacotadora? A empacotadora é aquela que monta os pacotes, que a gente compra. Então, quando qualquer um de nós entra em contato com uma televisão por assinatura, a gente vai adquirir um pacote. É o termo que se usa, é esse mesmo, é um pacote. Quem monta o pacote é a empacotadora. Essa empacotadora, por exemplo, se você tem um canal, um pacote premium, você vai ter, nesse pacote você vai ter várias dezenas de programadoras. Programadora não é canal. Programadora é aquela empresa que pode ter um canal ou pode ter 2, 3, 5, 10 canais. Por exemplo, Globosat é uma programadora. Multishow, GNT, Sport TV, Globo News, são os canais dessa programadora. HBO é uma programadora que tem os seus canais. A Turner é uma programadora que tem TCM, TNT, tem os canais da Turner. Ou seja, a empacotadora é aquela que nos vende os pacotes. Dentro dos pacotes,
A empacotadora tem várias programadoras que têm os seus canais. A Ancine trata disso. Por quê? Porque a lei, como a gente vai ver mais à frente, determina cota para canais, determina cota de conteúdo brasileiro em cada canal, ou seja, é uma série de detalhes, a lei é muito detalhada, como a gente vai ver. Rafael, assim que a lei foi promulgada, sancionada pela presidenta Dilma em setembro do ano passado, as duas agências, Ancine e Anatel, tinham 6 meses para colocá-la em operação. E a lei, ela foi majoritariamente construída e desenhada. Quando a gente lê a lei e vai nos detalhes dela, a gente vai observar que ela foi majoritariamente desenhada para a televisão por assinatura, pela televisão paga. Essa é a razão principal. A lei é tão detalhada e todos os agentes que participaram, os atores sociais que participaram da elaboração da lei, participaram da construção uma política de cotas para a TV, a regulamentação da participação de estrangeiros, por exemplo, na detenção de programadoras ou de empacotadoras, etc, etc, etc. Essa é a razão principal por entender que este é o locus, o foco principal da Lei 12.485. E porque o Brasil ainda carece também, aqui isso não é exatamente a razão da deliberação, mas é uma impressão que eu tenho, que o Brasil ainda está numa fase de discussão do Marco Civil da Internet e dos contornos da internet no país, e, portanto, a regulamentação de conteúdo para a internet é uma coisa que a gente vai ter que discutir futuramente no Brasil. Essa lei nos dá um suporte inicial, mas talvez não conforme todos os detalhes suficientes para uma regulamentação tão detalhada como a que a gente vai ver aqui e que a gente já tem para a televisão paga. Bom, a lei define o que é espaço qualificado. Isso é importante, porque não é a Ancine que diz o que é espaço qualificado. É a Lei 12.485, aprovada no Congresso Nacional, que diz o que é espaço qualificado. E o que é espaço qualificado, segundo o artigo 2º, inciso 12? Espaço qualificado é o espaço total do canal de programação ou de catálogo de conteúdos audiovisuais, excluindo. Ou seja, espaço qualificado é tudo que tem no canal, menos conteúdos jornalísticos, programas de auditório ancorados por apresentador, conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas e infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória e conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito. Os que quiserem, eu estou vendo várias pessoas anotando, eu vou disponibilizar depois a apresentação, César, então vocês podem ter acesso tranquilamente. Então não precisam correr para anotar. Pode relaxar, pode. A lei, portanto, define espaço qualificado dessa maneira, pela exclusão. Espaço qualificado é tudo menos isso. Coube à agência, a Ancine, ao fazer a regulamentação, tratar dos conteúdos que não foram excluídos, porque o que foi excluído, a lei já falou, isso aqui não é. Por exemplo, programa ancorado por apresentador não é espaço qualificado. O que é espaço qualificado? É um preconceito da lei em relação à qualidade do programa? Não, não é isso. É que a lei usa esse conceito de espaço qualificado para depois definir a cota, para definir quais são os produtos, quais são os conteúdos brasileiros que vão cumprir a cota de produto brasileiro, de produção independente ou não, nos canais de televisão paga. Então, é isso. Não quer dizer, por exemplo, que a Copa do Mundo, a Olimpíada, o jogo de basquete, de rugby, o que seja, não tem qualidade ou que vai ser prejudicado pela lei. Ao contrário. Os programas esportivos, e eu estou me referindo aos programas esportivos por conta das propagandas que foram veiculadas no final do ano, no começo do ano, criticando a Lei 12.485, continuam passando, os canais esportivos não sofrerão nenhum tipo de interferência da lei ou da regulamentação, porque o programa esportivo não é, de maneira nenhuma,
Porque os canais esportivos não constituem canais de conteúdo de espaço qualificado, como a gente vai ver à frente. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. Bom, isso é espaço qualificado. Esse é um conceito importante de se entender. Esse é um conceito muito importante, porque ele é estruturante da lei. O canal de espaço qualificado é um canal de programação que, no horário nobre, veicule majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam espaço qualificado. Ou seja, o canal de espaço qualificado ele tem que passar no horário nobre. São 7 horas nos canais de programação infantil e 6 horas nos canais de programação não infantil, conforme a regulamentação da Ancine. Se não me engano, os canais de programação infantil, o horário nobre é das 11 a 1, das 11 às 2, das 6 às 9, não, das 6 às 10, checa isso. No horário, no caso de canais de programação não infantil, é das 6 à meia-noite. Esses canais terão de veicular majoritariamente, no seu horário nobre, ou seja, mais da metade do tempo no seu horário nobre, os conteúdos audiovisuais que constituem espaço qualificado. Ou seja, eles não podem passar mais da metade do seu tempo os conteúdos excluídos dessa lista. Tá certo? Isso é o que define canal de espaço qualificado. Bom, mas tem o canal brasileiro de espaço qualificado, com essa sigla horrível inventada pelo Lima. Eu não tenho nada a ver com isso. Quero dizer que eu fui contra, passou, mas, bom. O canal brasileiro de espaço qualificado, ele é programado por empresa programadora brasileira. Ou seja, uma programadora estrangeira, os seus canais não são canais brasileiros de espaço qualificado. Então tem que ser programado por programadora brasileira. Tem que veicular majoritariamente no horário nobre conteúdos audiovisuais brasileiros de espaço qualificado. Metade desses conteúdos tem que ser produzidos por produtora brasileira independente. Metade deles tem que ser produzido por produtora brasileira independente. E esse canal não pode ser objeto de acordo de exclusividade que o impeça de ser licenciado por outra empacotadora. Ou seja, se eu tenho um canal brasileiro de espaço qualificado programado num pacote da empacotadora A, se a empacotadora B quiser me contratar o meu canal, ela tem que poder. Eu não posso ter exclusividade com a empacotadora A. Eu posso ser também empacotado pela B. Ah, mas o meu canal, eu tenho uma programadora com 4 canais. Os 4 canais são brasileiros de espaço qualificado. A programadora B é obrigada a programar a empacotar os meus 4 canais? Não. Ele pode ter, pensar 1 ou pensar 2, aí depende dos acordos comerciais que vão ser feitos, mas não pode ser alvo de acordo de exclusividade. Bom, a obrigação de veiculação de conteúdo para programadoras. As programadoras têm que veicular conteúdos brasileiros por 3 horas e meia semanais nos canais de espaço qualificado. Ou seja, o cumprimento da chamada cota tem que ver diretamente com isso. Que durante uma semana, 3 horas e meia semanais no horário nobre tem que ser de conteúdo brasileiro. Sendo que metade desse conteúdo brasileiro tem que ser produzido por produtora brasileira independente. Claro isso? Esses conceitinhos são chatos, eu estou tentando ser didático, porque a lei tem muitos detalhes. Qualquer dúvida, façam como o Rafael. Bom, o que é a produtora brasileira independente? A produtora brasileira independente, ela não pode ser controlada... Desculpe-me. Por uma concessionária de radiodifusão, ou seja, a produtora brasileira independente não pode ser vinculada, ligada, coligada, controlada com uma programadora, tá certo? Ou com uma empacotadora. Ela tem que poder produzir hora para uma, hora para outra, e depois a gente vai ver, tem que ter direitos sobre o patrimônio dessa obra. Quem não cumpre a obrigação
que a lei define. Televisão aberta. Televisão aberta não cumpre. Os canais de programação e distribuição obrigatória, ou seja, os canais comunitários, a TV Câmara, a TV Assembleia, a TV Justiça, esses canais não cumprem. São os canais também operados pelo poder público. Os canais universitários, os canais estrangeiros que não passaram por modificações, ou seja, RAI, a televisão espanhola, que vem para o Brasil do jeito que ela é produzida lá, não tem que cumprir cota. Vai produzir... Quem vai cumprir cota são os canais transmitidos em português, traduzidos, etc, etc, etc. E os canais de programação erótica também não cumprem cota, para a frustração de muitos. Bom, o vídeo por demanda... Desculpa. O vídeo por demanda... que for espaço qualificado, ele deve ofertar, isso vale saber, vale ofertar 10% da programação, do seu catálogo tem que ser de programação brasileira. E o pay-per-view não conta na cota de pacote, ou seja, você pode ter pay-per-view, você contrata o canal avulso e não conta para pacote. Agora, se for uma programação, um pay-per-view, um canal de compra de espaço qualificado, aí ele tem que cumprir a cota de conteúdo, tá certo? Para vocês verem como a lei é detalhada, como ela tem muitas coisas. Eu estou só falando da lei, eu nem estou falando da regulamentação ainda. Bom, os carregamentos de canais brasileiros nos pacotes. A obrigação em todos os pacotes. Todos os pacotes têm que ter um canal brasileiro de espaço qualificado, nessa sigla que o Lima inventou, e para cada um canal brasileiro de espaço qualificado, para cada 3 canais de espaço qualificado. Ou seja, cada pacote, se tiver... a cada 3 canais de séries, documentários, ficção, animação, etc., cada 3 canais de espaço qualificado, um tem que ser brasileiro de espaço qualificado. Ok? Até o limite de 12 canais brasileiros. Se tiver 800 canais de espaço qualificado, não vai pensar que 800 dividido por 3 vai dar 266. Não, é até o limite de 12. Ok? Brasileiros de espaço qualificado. E tem uma progressividade de 1 ano, mas aí tem um detalhe que é relevante. O primeiro ano praticamente já foi, porque não é o primeiro ano da aprovação da regulamentação da Ancine, é o primeiro ano da sanção da lei, que é setembro do ano passado. 1 ano a gente já vai praticamente vai entrar em funcionamento da lei já no segundo ano, que, portanto, é uma proporção de 1 para 6. Dos canais brasileiros de espaço qualificado, ao menos 2 deverão veicular, no mínimo, 12 horas de programação. Esse gráfico é um pouco melhor. Quando a gente olha lá, dos 12 canais brasileiros, que é o teto da obrigação, 8 podem ser canais programados por programadora brasileira. E 4 têm que ser programados por programadora brasileira independente. Ou seja, essas programadoras, essa brasileira independente, não pode ser controlado por uma empacotadora. Controlado, coligado, conforme a lei das SA. Um desses 4 canais deve veicular 12 horas de produção independente por dia. O outro desses canais não pode ter vínculo ou associação com radiodifusora. Traduzo. Nos 2 casos, tem que passar programação 12 horas por dia de espaço qualificado, mas um deles não pode ter vínculo com, por exemplo, com a Record, com a Globo, com a SBT, com a Band, por exemplo. Tá certo? Ok? Sigo? Bom, vamos lá. Detalhes importantes da regulamentação. Tudo isso que eu falei até aqui, pessoal, é só a lei. Só a lei. Não é o que a Ancine criou, não é o que a Anatel criou, é o que a sociedade brasileira produziu por meio do seu Congresso Nacional. Câmara, Senado, foi, voltou e tal. Muito se questionou, mas a cota é grande, a cota é pequena, a cota é suficiente, vai dar, não vai dar. Essa é a lei que foi aprovada. Se tentou um desenho
múltiplo na legislação. Essa é a cota que foi aprovada. Qual é o objetivo da regulamentação? Bom, primeiro, eu listei vários objetivos aqui. Aumento da competitividade e sustentabilidade do setor audiovisual. Confesso que eu não gosto muito da expressão sustentabilidade aqui, mas é um pouco como é tratado na legislação do audiovisual. Não tem nada a ver com o Rio+20. Sustentabilidade é que ele seja economicamente viável, ampliar o acesso às obras dos canais brasileiros de programação, induzir o aprimoramento das obras e dos canais de programação brasileiros, estimular a interação entre os elos da cadeia produtiva, algo que é fundamental, induzir a viabilidade econômica das produtoras, estimular a ampliação da produção de obras audiovisuais brasileiras e, aqui é algo interessante, que após a primeira comunicação pública possam preservar valor comercial. E aqui eu já vou dar um salto para aquilo que é o mais estruturante da regulamentação, que é isso aqui. A lei, o que é estruturante é a ideia de produto brasileiro, conteúdo brasileiro de produção independente. Isso é o que está preservado, isso é o que é fundamental na legislação. Estimular que o Brasil cada vez mais tenha um parque produtivo de audiovisual em que não seja dependente, controlado pelas programadoras, pelas radiodifusoras, mas que nós tenhamos produtoras brasileiras estruturadas que possam produzir muito e para vários contratantes. Isso estrutura a lei. A regulamentação disciplina isso. E disciplina a partir da ideia de poder dirigente sobre o patrimônio da obra audiovisual. O que é o poder dirigente sobre a obra audiovisual? Atenção, produtores. Atenção, produtoras. É o poder de controle sobre o patrimônio da obra audiovisual. Tem que ter, majoritariamente, os direitos patrimoniais da obra, que permita a ele, detentor desses direitos, oferir renda associada a essa participação patrimonial, explorar diretamente ou outorgar direito às diversas modalidades de exploração econômica da obra audiovisual ou da utilização de elementos derivados, condicionado a que a outorga, limitada no tempo, não descaracterize a detenção deste poder. O texto é assim longo porque a gente praticamente copiou o que está na instrução normativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, André, que você tem que ter os direitos e participação na receita proporcional a esses direitos sobre o amigãozão, por exemplo. E outras coisas que você cria. Quer dizer que não vale terceirização. Não vale um escritório, uma produtora fazer, contratada. Daí alguém vai me contar, vai me falar, olha, Glauber, mas está rolando contrato de gaveta. A gente vai trabalhar arduamente para que isso não aconteça, mas as produtoras têm que zelar também pelos seus direitos, têm que zelar também pelos seus interesses. Tá certo? Essa é a ideia estruturante, que o poder dirigente sobre a obra, para a gente poder ter certeza que ela é independente, o poder dirigente sobre a obra tem que estar na mão do produtor. Não vale eu ter um contrato em que me diga que eu tenho 51% dos direitos patrimoniais sobre essa obra, a obra X, só que eu transferi para uma programadora todos os direitos por 70 anos, por 20 anos, para que ela venda em todos os territórios e eu fique com uma comissão de 2%, de 3%. Isso descaracteriza a ideia de produção brasileira, independente. Isso é estruturante. Bom, tem detalhes do que nós estamos falando. Se a produtora conseguir uma autorização da Disney para fazer o Mickey no Brasil, se a Disney der a essa produtora todos os direitos no Brasil para os segmentos de mercado, TV aberta, TV paga, não sei, ok,
mesmo que mas os elementos derivados, o bonequinho, não, se o bonequinho ficar com a Disney, mas você tiver todos os direitos sobre aquela obra audiovisual, ok, vale esse acordo. Elementos derivados de criação intelectual pré-existentes que pertençam originalmente a estrangeiros podem ser licenciados aos brasileiros, desde que eles mantenham poder dirigente sobre a obra. Ok? Sigo? Certeza? A cara de vocês não é essa, não. Bom, vamos lá. Mais alguns aspectos da regulamentação sob a guarda do peixonauta. Bom, qual é o conteúdo que constitui espaço qualificado? É o que não está excluído pela lei, tá certo? Lembram lá da lei. O que não está excluído pela lei constitui conteúdo de espaço qualificado. Resumindo, séries ou não séries, de ficção, documentário, animação, realities, programa de variedades e vídeo musicais. O que não está excluído é isso. Esses conteúdos servem para o cumprimento das obrigações, lembrem lá do conceito estruturante, desde que o poder dirigente pertença a brasileiro ou brasileira independente. Vamos falar dos realities e dos programas de variedades. São obras audiovisuais do tipo reality show ou de variedades brasileiras. O formato, para cumprir cota, né? Disso que nós estamos falando. O formato a partir do qual foi originado deve ser de titularidade do agente econômico brasileiro. Está repetindo embaixo, desculpem. Tem que ser do brasileiro. E vamos lembrar lá atrás, nas exclusões, que não vale concurso, tá certo? Não é não é conteúdo de espaço qualificado, jornalístico, esportivo, político, concursos, tá certo? Então, se fizer um reality que não tem um concurso, que seja do agente econômico brasileiro, vale para cumprir cota. Agora, tem que desenhar de uma maneira que comporte. O vídeo musical vale para cumprir cota? Vale para cumprir cota. Nos canais, majoritariamente, de conteúdo vídeo musical. Ok? Vale passar, eu estou dependendo de alguns minutinhos para dar as 3h30 da semana, eu, programadora, preciso cumprir minha cota semanal de 3h30, eu posso colocar um show de 1 hora, porque eu estou já no sábado à noite, eu preciso completar. Não vale. Se você é a Fox, a Universal, não vale. Agora, se você é um canal específico de obras videomusicais, aí a obra videomusical vale para cumprir cota, desde que seja produzida por produtora brasileira, os direitos dirigentes, ou seja, tem que seguir toda a regra aqui. A gente sabe que no caso da obra videomusical o mercado é muito, muito duro, mas é isso. E publicidade? Como é que a Ancine regula a questão da publicidade, Rafael? Seguindo as mesmas regras que valem para a regra geral. 25% do dia, dentro do horário nobre, 25%. Ou seja, dos canais para público infantil, dá 105 minutos, de 7 horas. Nos canais de programação não infantis, 90 minutos. Com um detalhe importante, que a publicidade que for legendada em português ou direcionada ao público brasileiro, se ela for contratada no exterior, ela deve ser contratada por meio de agência brasileira de publicidade. Não é o nosso tema aqui, mas só para lembrar a valorização das agências brasileiras. Isso aqui já está dito. Vamos lá. Paulo Munhoz vai brigar comigo. Só porque eu pus o Brichos aqui, não apareceu. Olha lá. Tá ali, vocês viram. Tá certo? Não sei se é o Paulo Munhoz que briga comigo ou meu filho que gosta dos Brichos.
Bom, isso aqui é um... Quero até agradecer ao Rodrigo Camargo que me passou essa lâmina e algumas outras que vêm pela frente, Rodrigo. Rodrigo Camargo é o nosso coordenador do programa, do Fundo Setorial do Audiovisual dentro da Ancine. Está aqui, então as brigas são todas com ele depois, tá certo? À tarde. Bom, esse aqui é o orçamento que o Fundo Setorial teve nos últimos anos, tá certo? Lembre-se que é uma lei de 2006, regulamentada em 2007. Em 2007 ela teve 38 milhões aproximadamente. Em 2008 teve 56, 2009 teve 99 milhões, 2010 65 milhões. Em 2011 teve 227, mas 90 milhões desses eram de uma emenda parlamentar. E 2012 são 109 milhões da Condecine, do Fundo Setorial, como ele estava desenhado antes da lei. E mais 400 milhões que virão, que já estão vindo, estão chegando, num crédito suplementar, derivado da nova legislação. Ou seja, nós anunciamos no mês de... Nós anunciamos em maio, junho, 205 milhões. Porque somamos, foi uma soma de 2011 com 2012. 109 milhões mais 90 milhões, mais ou menos. 205 milhões, já estão na rua. Essas linhas que estão aí. Linha A, de produção cinematográfica de longa, 50 milhões de aporte e mais 40 milhões para complementação, ou seja, para finalização. Na linha B, que é produção independente de obras audiovisuais para televisão, obras seriadas e minisséries, 50 milhões. E documentários, 5 milhões. Docs de 52 minutos. Na linha C, aquisição de direitos de distribuição de longas-metragens, 50 milhões. E na linha D, comercialização de obras, 10 milhões. Isso já está na rua. Isso já está na rua para ser contratado, para ser buscado. Fluxo contínuo, a maioria dessas linhas, na verdade são 5 linhas, né, porque a linha A se desdobra em 2. Fluxo contínuo ou o edital, que é um dos casos só, que é o primeiro caso, modalidade aporte. É isso, né? Já está encerrado. Mas são 205 milhões, é um volume jamais visto. E ainda neste ano, nós vamos botar na rua a bagatela de mais 400 milhões de reais nessa lógica de produção. Bom, uma lógica que a gente tem que construir, mas nessa estruturação que a lei do audiovisual, que a lei 12485 nos permitiu. É muito dinheiro. Agora, de onde vem esse recurso? Basicamente vem da Condecine, da qual eu falei lá no começo. Os fatos geradores da Condecine, até a lei 12485, são esses: veiculação, licenciamento e distribuição de obras audiovisuais e remessa ou crédito ao exterior. Com a lei 12485, acrescenta mais um elemento pequeno, simples, que é a prestação de serviço de distribuição. Isso quer dizer o quê? As teles passam a pagar a Condecine também. É por isso que vem mais 400 milhões desse ano. Na verdade, o crédito é maior, né? A arrecadação da Condecine é até maior. Mas o acerto com o governo para esse ano é que venham 400 milhões. A gente tem expectativa até que haja crescimentos para os próximos anos, a depender do desempenho ano a ano do Fundo Setorial do Audiovisual. A lei, isso aqui é lei, não é regulamentação, define a seguinte distribuição: 30% de todos os recursos do novo FSA, agora eu estou chamando de novo FSA, porque o FSA vai se dividir em 2, né? Na prática, a gente vai operar tudo junto, mas a fonte de recurso me faz chamar esse novo recurso, que é mais robusto, de novo FSA. 30% desse novo FSA tem que ser destinado a Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque o Estado brasileiro, porque a sociedade brasileira lá, na sua sabedoria consagrada na lei, aprovada pelos parlamentares,
entende que há uma desigualdade tão grande na produção audiovisual no Brasil que 30% tem que estar carimbado para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Se o Rafael me perguntar como é que vocês vão fazer isso, eu vou dizer, Rafael, nós estamos fazendo, nós estamos buscando os caminhos. E a gente precisa muito da ajuda de vocês. O Rafael fez a pergunta, dançou. Bom, e 10%, não 30 mais 10, necessariamente. 10% tem que ser destinados ao fomento de produção de conteúdo audiovisual independente, veiculado primeiramente nos canais comunitários, universitários ou de programadoras brasileiras independentes. Ok? O 30 e 10 não se somam necessariamente, mas é importante conhecer isso, porque esses valores, esses índices foram definidos em lei. Bom, mas nós temos desafios. Vou falar um pouquinho de animação, né, César? Nós temos alguns desafios que encarar. Primeiro, a produção de animação no Brasil tem sido feita majoritariamente com uma combinação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e da Lei do Audiovisual. Ou seja, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é esse gigantezinho que está nascendo, que está crescendo agora, ele faz investimento em obra, ele é parceiro dos projetos. Em alguns casos tem retorno financeiro, etc. A Lei do Audiovisual é renúncia fiscal, é incentivo fiscal. Que é a lei que, desde há muito, vem estruturando a produção audiovisual no Brasil. Bom, o FSA apoiou de 2008 para cá, parece-me que esse dado não está preciso. O Rodrigo me mandou um torpedinho agora há pouco, antes de eu começar aqui, não dava mais tempo de mexer. Não são 34, né, Rodrigo? 37 projetos de animação em todas as linhas de ação. Somando, se não me engano, nós tivemos nas 3 edições 72 projetos de animação habilitados. E quantos chegaram à chamada oral? 50% desses. Não ouviram, né? 72 habilitados, que documentação tudo em ordem, tudo ok. 51%, 37 foram selecionados. A demanda para TV paga é muito maior que a demanda para cinema, visivelmente, nitidamente isso. Na linha de produção para a televisão do FSA, 40% mais ou menos das obras apoiadas nos últimos 3 anos são de animação. E na linha D, aqui, uma luzinha amarela. A linha D é uma linha de comercialização. Apenas um projeto de animação foi contemplado no Fundo Setorial, que é o projeto Lutas, o filme que agora mudou de nome. Uma história de amor e fúria. Que é dirigido pelo Luiz Bolognese, que vai estar na mesa aqui com o Rodrigo Camargo à tarde. É um projeto de comercialização, ou seja, tem que entrar uma distribuidora junto, que fala, eu vou investir em P&A, o Fundo Setorial bota recurso e é sócio dessa iniciativa. O que talvez chame a atenção, que falte projetos de animação para salas de cinema, pode ser, mas eu sei de projetos de animação já estruturados, prontos, querendo ir para a sala de cinema e que não encontram distribuidoras. Talvez faltem distribuidoras brasileiras, essa é a minha hipótese mais severa. As distribuidoras brasileiras ainda não estão muito afeitas à ideia de distribuírem, de investirem em P&A, em divulgação, em lançamento de animações brasileiras. Cálculo mercadológico, não sei. O fato é, apenas Lutas, o filme, Uma História de Amor e Fúria, da Buriti Filmes, com distribuição da Europa Filmes, é que teve acesso ao Fundo Setorial. Tá certo? Esse é o da linha D. Na linha C, é que eu não quis trazer todos os dados aqui, porque eu sei que o Rodrigo vai trazer, eu já vi a apresentação dele, ele ia ficar bravo que eu ia roubar todos os dados e gráficos que ele está trazendo para a tarde. Eu não tenho aqui desmembrado os dados de cada linha, mas eu quis chamar a atenção da linha D por conta dessa ausência das distribuidoras brasileiras em relação aos projetos de animação brasileiros. Bom, tem coisa para encarar. Tem muita coisa para encarar.
desafios que a gente não pode fugir. André, isso é para você, cara. Nós temos que melhorar a nossa gestão do fundo setorial. Esse é um desafio, porque você reclama. Você tem razão quando você reclama. Eu estou te dando razão, não estou reclamando com você, porque senão eu ia ter que falar que é para nós aqui. Rodrigo, para o Eduardo, para o Lima. Nós temos que melhorar a nossa eficiência. Esse é um problema gigantesco. Aos que estão aqui, que não são produtores, que estão ainda, que são estudantes, que devem falar, pô, que maravilha de dinheiro. O nosso grande desafio hoje é ter eficiência de gestão. Quando a gente olha esse volume todo, e esse volume de 400 milhões que vão entrar ainda, e alguns podem estar pensando, pô, nós estamos aqui no dia 17 de julho, o ano está acabando, e vocês ainda não têm as linhas desenhadas, é um desafio. Fala. Falta o microfone ali para o André. Já que você botou meu nome na roda, dos 37 projetos de animação, quantos efetivamente foram pagos? Rodrigo Camargo, eu não sei. Rodrigo está procurando a informação ali, é isso? Dá o microfone para ele aqui, para ficar feio para ele, não para mim. O fato é... Bom... Não, é que os dados estão aqui numa planilha, daqui a 5 minutos eu te dou o dado preciso. Bom, seguinte. O André faz essa pergunta para sacanear mesmo, porque ele sabe que há limitações mesmo, que nós vimos aprendendo com o tempo. Mas, André, eu vou dizer para você uma coisa, a gente está muito otimista. E o André faz essa pergunta porque ele é o maior fã do setorial aqui dentro. Não, é verdade, ele tem sido um grande parceiro mesmo, o Migãozão, o filme... Então, vai gravar. O André faz essa pergunta porque ele é o maior fã do fundo setorial aqui dentro. Mas, te agradeço, André, mas, de verdade, a gente está muito otimista com as novas perspectivas. Houve uma mudança de agente financeiro, o BNDES tem sido um parceiro muito relevante, e agora a entrada do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A gente está muito otimista com a nova engenharia que está sendo desenhada para o fundo. Sem dúvida, a engenharia que funcionou até agora, ela foi muito importante para estruturar o fundo, mas ela carecia de agilidade. Essa agilidade a gente reconhece, a gente precisa conferir agilidade ao Fundo Setorial do Audiovisual. A gente precisa ampliar o nosso conhecimento do mercado. Eu fui a Curitiba, estava comentando com o César agora antes de começar, semana passada fui fazer uma palestra lá no CIAPAR. Bom, tivemos uma reunião com o BRDE exatamente para discutir os investimentos para a região sul, porque, imaginem, tem 30% para norte, nordeste e centro-oeste, e não tem nada para a região sul, e a região sul falou, pô, precisamos estruturar isso. E eu fui lá conversar com o pessoal do CIAPAR, do Paraná, que é o sindicato lá do audiovisual do Paraná, e uma das reclamações de um produtor de animação, ele falou, olha, a Ancine não conhece os detalhes da animação. O fundo setorial precisa conhecer um pouco melhor os prazos com os quais a gente trabalha, as nossas necessidades. A gente reconhece que é preciso estreitar um pouco mais essa relação e ampliar os nossos conhecimentos sobre isso. E a gente sabe que o fundo setorial, eu mostrei as 5 linhas ali, os 205 milhões, 4 linhas e uma delas desmembrada, mas a gente reconhece que é preciso diversificar as linhas de ações. Linhas de ação. É fundamental, não é para animação não, César, é fundamental para o audiovisual brasileiro que a gente consiga fazer um investimento robusto, sério e consequente em desenvolvimento de projeto. Que não é, para quem trabalha com live action, não é só roteiro, mas é a concepção toda de um projeto, que o pessoal da animação conhece bastante bem o que é esse planejamento todo. O fundo setorial precisa conseguir fazer um investimento mais robusto, mais consequente, isso é numa linha para desenvolvimento. Isso é algo fundamental, que vale, nesse caso aqui dessa nossa conversa, muito para a animação, mas vale muito para cinema para crianças, que é uma carência gigantesca que nós temos no Brasil. Apesar de nós termos projetos para animação, no geral, quando a gente vai ver cinema para criança, classificação livre, voltado para crianças de até 10 anos, nós temos uma carência gigantesca no Brasil. E nós precisamos, o fundo setorial, até hoje vinha trabalhando com cinema, com televisão, mas talvez seja o caso da gente começar a flertar com a ideia de projetos multiplataforma, que já cheguem multiplataforma, que já cheguem pensando na sala de exibição, na televisão,
na internet, etc, etc, etc. Esses são desafios que nós temos que encarar, reconhecendo que nós temos que encarar isso. Bom, e aí a gente está desenhando hipóteses. A partir dessas laminazinhas que tem o azulzinho em cima, esse era amarelo ali, é verde aqui, embaixo, são hipóteses. Coisas que nós estamos construindo. Quais modalidades de suporte financeiro que a gente pode construir? Auxílio, que é apoio não reembolsável a instituições privadas para projetos audiovisuais. Crédito, operação de mútuo financeiro para aquisição de direitos sobre conteúdos, realização de projetos ou a capitalização de empresas audiovisuais. Equalização de encargos financeiros, participação em projeto, participação em empresa, participação em fundo. São algumas modalidades que a gente está desenhando. Repito, isso são hipóteses, coisas que a gente está desenhando ali, está pensando, está estruturando, que a gente quer pôr na rua até setembro, outubro, talvez. Adiantamento, que é antecipação de investimentos de participação em projeto por conta de expectativa de direitos. Repasse, compra pública, prêmio, bolsa. Quero citar essa bolsa aqui. Conversando com, semana retrasada, o Pablo Rovito, que ele é reitor de uma universidade em Buenos Aires e é ligado ao INCA, que é a instituição de cinema na Argentina, falando um pouco sobre as diferenças do cinema argentino e do cinema brasileiro. Eu falei, pô, vocês têm tantas escolas de cinema na Argentina, tantas escolas de roteiro, isso certamente impacta na qualidade do cinema de vocês, e é uma carência que a gente tem. Ele falou, ok, é verdade, mas a gente tem tanta escola que a gente forma... Daí ele falou um número lá absurdo de roteiristas que eles formam na Argentina todo ano, ele falou que está sobrando mão de obra, a gente tem problemas. Aqui no Brasil, talvez o Fundo Setorial possa ajudar a gente a achar uma dose adequada, fazer uma dosimetria adequada para isso. Bolsa de iniciação científica, bolsa para roteiro, desenvolvimento de projetos. Essa combinação de coisas talvez nos ajude a estruturar, a médio prazo, um audiovisual mais consistente. Porque, pessoal, projeto audiovisual não é filho. As pessoas, às vezes, chegam na Ancine, chegam no Fundo Setorial e falam, meu projeto, eu estou aqui há 10 anos pensando nesse projeto, está muito bom. Daí você vai ler, o projeto está completamente amador. A gente recebe vários produtores. Pô, tive uma ideia genial, mas o cara não fez o menor teste lógico desse projeto. Por quê? Característica do nosso projeto, do nosso mercado, característica de como o nosso setor se estruturou. Talvez o fato é que a política pública, coordenada pela Ancine, amparada pelo Fundo Setorial do Audiovisual, suportada pela Lei 12485 e pela Lei do Audiovisual, não nos permite imaginar onde estão os nossos problemas. Exige da gente detectar as nossas lacunas e atuar claramente, com precisão, com capacidade de avaliação, de reavaliação de rumos, de retomada de direções. Isso é importante para a gente poder efetivamente constituir uma política pública saudável. Bom, há vários sistemas de suporte financeiro que a gente, 4 com os quais a gente está pensando em trabalhar. Um é o automático, que é a seleção de ações financiadas é feita diretamente pelo beneficiário, premiado por seu desempenho e práticas comerciais anteriores. PAR, quem está habituado com os sistemas do cinema, o PAR e PAC, são exemplos. Então, uma obra audiovisual que teve um bom desempenho em salas, um distribuidor que distribuiu obras brasileiras e tal, pode ter acesso para continuar fazendo isso de maneira mais qualificada. O seletivo, que são as ações financiadas. As ações financiadas são selecionadas por técnicos credenciados sem a participação das empresas ou projetos, mediante critérios públicos pré-estabelecidos, que é mais ou menos o que a gente já conhece. E tem duas hipóteses aqui que não estão exatamente muito bem estruturadas, um que é o crédito a empresas audiovisuais, que é um sistema para cobertura dos investimentos, um cartão
cartão BNDES para audiovisual? Não sei. Temos que pensar. E a outra participação em empresas audiovisuais, que esse tampouco está desenhado, mas que a gente reconhece que é um caminho que o Fundo Setorial pode seguir, não sei se esse ano, mas talvez para o ano que vem, porque ele está se robustecendo para ficar. Bom, mas há desafios. E essa é a penúltima lâmina. César, é preciso reconhecer que a gente precisa construir prazos e procedimentos mais adequados à animação. De uma parte, a gente pode dizer, pô, chegam tantos projetos, a animação pode entrar na linha A, normal, de longas metragens, ou para séries, para televisão, na linha B. Eu estou entre aqueles que acham que a gente tem que ter uma inteligência específica para animação. Tem que conhecer o mercado de animação, mas para poder fazer política pública adequada. Não dá para misturar em todos os casos, em outros sim, em todos os casos não dá para misturar a inteligência necessária para o fomento, para a regulação da animação, com outros projetos live action, por exemplo, ou documentários, etc, etc. É preciso entender que os tipos de obras são diferentes e, porque são diferentes, precisam de ser tratados de maneira diferente. Não dá para tratar todo mundo igual, sendo que são diferentes. O tempo de desenvolver um projeto de longa-metragem, de ficção, live action, é diferente do tempo de desenvolver um projeto de animação 3D, tá certo? Em coprodução com a Coreia. Se é diferente, nós precisamos tratar disso de maneira diferente. E aí eu quero fazer uma proposta e um desafio a vocês, que não é exatamente ao Animamundi, mas é a partir daqui. Mas é a BCA, a própria BPI TV. Talvez seja o caso, e a Ancine está aberta para isso, e eu estou falando isso aqui primeiro, mas nós estamos transformando isso em proposta na diretoria da Ancine para a semana que vem, da gente construir um grupo de trabalho conjunto entre o setor da animação, a Ancine e o nosso agente financeiro, que é o BRDE, para construir, num prazo de 90 dias, propostas claras para animação no Fundo Setorial do Audiovisual. Uma linha específica, 2, 3, 5, 20, não sei. Quais os limites, ou nenhuma, também vale vocês dizerem, não precisamos de nada diferente, o que está aí está legal, mas nós precisamos fazer uma avaliação específica que não é de corte regional. Como, por exemplo, nós criamos um grupo de trabalho com a região sul, ao qual eu fiz referência há pouco. Não é de corte regional. O corte é o tipo de obra. O corte é o tipo de obra. Tá o desafio. Espero que vocês topem. A Ancine reconhece que precisa trabalhar junto, precisa entender, precisa compreender, e para isso nós temos que desenhar. Criação de linha específica? Fala, André. Espera um pouquinho, André. Seu microfone. Falando em nome da BPI, dia e hora. Vamos construir os parceiros, achar os parceiros agora, até o final de semana que vem, a gente marca dia, marca hora. Certo, Rodrigo? Mas conta com a minha diretoria especificamente para esse trabalho. Ok? E aí são hipóteses de trabalho, desenvolvimento de projetos, infraestrutura de produção, capacitação profissional, gestão empresarial. E esse é um problema, nem é muito específico da animação, é generalizado no audiovisual brasileiro. Às vezes falta capacidade de gestão de projeto, de gestão empresarial, de não conseguir fazer um plano de negócio. Às vezes é preciso isso. Investir no audiovisual também é investir no gestor da empresa. Não é só no animador, no ator, no roteirista, etc. São desafios. Distribuição de animações brasileiras, já falei da linha D aqui. Coproduções internacionais, que a animação está muito na frente do cinema live action, muito na frente, mas nós temos que conhecer também as suscetibilidades deste tipo de obra. Obrigada. Só acabar de ler. Pesquisa e inovação e outras possibilidades. Fala. Eu queria levantar uma possibilidade. Qual é o seu nome? Ana Lúcia. Oi. É o seguinte, se a gente olhar para trás um pouquinho também, de onde veio o GEM, por exemplo, do Amigãozão,
que é um caso de sucesso aí junto ao FSA, está na 2ª temporada da série, está para fazer um longa. Da onde ele veio, né? O primeiro germe dele veio de um projeto de 1 minuto, que foi financiado pelo Ministério da Cultura, um edital de curta-metragem específico de animação, e que foi lá que o Andrés começou, de repente, a trabalhar nesse projeto. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de projetos, de repente a gente pode pensar também no curta-metragem. Isso foi uma coisa super simples, na verdade, que um edital de 1 minuto, um investimento de R$10 mil do Ministério da Cultura, e, de repente, isso pode vir a ser estratégico também. Tem outros exemplos de projetos, historietas animadas também, foi do Curta Criança, historietas assombradas, desculpa. Você vem da onde, Ana Lúcia? Eu venho do interior de São Paulo. Estou aqui no Rio hoje. Estou vendo que você conhece bem a história do Amigãozão, etc. Eu conheço outras também, que vieram de curtas-metragens, e a gente pode depois... Está vendo, Eduardo? O interior de São Paulo tem importância. São Carlos, Sorocaba. Ela é de São Carlos? Eu acho que você está certa, Ana Lúcia. É isso. Nós temos que encontrar vários caminhos. E os caminhos não são caros, necessariamente, como os R$10 mil aos quais você se referiu. Os caminhos não são caros. É mais inteligência, é mais jeito que força. Sabe, é preciso... Às vezes é encontrar o caminho, encontrar o bom diálogo, um bom edital... às vezes é a chamada pública por edital e não é por fluxo contínuo em alguns casos. Em outros casos é fluxo contínuo porque a produção exige dinamismo. Às vezes é um tempo para desenvolvimento de projeto que não é de 18 meses, é de 24 meses. E na Ancine a gente pôs 18 meses e só depois que a gente descobriu que é mais tempo ou é menos. Sabe, eu acho que tem vários detalhes. Eu estou muito convicto de que a gente não vai resolver todos os nossos problemas nesse volume de 400 milhões. Não porque os 400 milhões sejam pouco, mas é porque nós vamos usar esse recurso esse ano, e o ano que vem terá mais, e nós temos desafios que vão se redesenhando, que vão se redefinindo, e nós temos que ter muito cuidado também. Não adianta ficar falando, temos 400 milhões esse ano, ano que vem vai ter mais 600. Muita calma nessa hora, porque para a gente poder também, às vezes, não matar o paciente com excesso de sei lá do quê, oxigênio, remédio, sei lá. Oi. Sim. O microfone aqui na frente. Desculpa, perdão. Posso perguntar primeiro? Pode, diz seu nome. Tudo bem, meu nome é Bárbara, e eu tenho 2 perguntas, se você puder responder. A primeira é que você mencionou essa relação do projeto, e o projeto às vezes chegar na Ancine cru e a gente achar que o projeto está realmente muito bom. E eu acho que isso, para quem está começando ou para quem está tentando os seus primeiros projetos, é uma questão muito difícil de lidar, porque às vezes você vai e escuta um monte de coisa de várias pessoas e cada um tem o seu palpite, e aí você não sabe muito bem para que lado correr. E eu queria saber se você realmente tem assim, alguma questão que a Ancine coloque, né, dentro dessa que você falou, que seria um laudo, um estudo técnico, alguma coisa da viabilidade do seu próprio projeto. Como fazer isso? Hoje, a Ancine, o que tem feito, Ancine, FSA, quando os projetos são habilitados, quando os projetos chegam bem desenhados do ponto de vista formal, quando eles são submetidos à análise técnica, análise dos pareceristas, essas análises são devolvidas para os proponentes. Agora, não me parece que isso seja suficiente para resolver isso que você está dizendo. Eu acho, sim, que para a gente poder atender de maneira adequada esse desafio, o que nos cabe é fazer investimento em desenvolvimento de projeto mesmo. Às vezes, oficina de roteiro, como que o SESC fazia com a Carla Esmeralda, às vezes é legal. Entendeu? Você vai lá, não é botar dinheiro para desenvolver um projeto, às vezes é financiar uma oficina de roteiro, uma oficina de projetos, para o cara ir lá, passar o final de semana, fazer uma oficina de coprodução Brasil-Canadá, Brasil-Dinamarca, Brasil-Peru, Brasil-Bolívia. E ali você vai encontrar um possível futuro coprodutor ou uma ideia, simplesmente. Acho que é mais esse o desafio que se coloca agora para a gente poder enfrentar isso.
E a minha segunda pergunta, eu não sei se eu vou falar alguma besteira, enfim, se eu tiver, por favor, me corrija. É porque quando você fala desse dinheiro todo, né, e eu estou falando assim como audiovisual em geral, a gente lembra que esse dinheiro ele é público. Né? E aí, volto a dizer para quem... É óbvio que a gente tem agora um novo panorama em relação a produtoras independentes, e eu acho que isso talvez signifique também um novo panorama para quem é novo no mercado, para quem está começando. Mas a gente ainda esbarra muito na questão de eu estou começando, eu estou estruturando meu projeto, eu estou buscando coproduções, mas o tempo inteiro eu tenho que provar que eu sou capaz de fazer aquilo, de levar aquilo à frente, né? Por mais que a gente esteja o tempo inteiro se capacitando. E aí eu penso, como a Ancine pensa com essa liberação da verba, né, dentro do que está sendo, do que é realidade, com aquilo que está sendo proposto, aquela que você colocou o auxílio, bolsa e por aí vai. Como a Ancine pretende realmente fazer essa a palavra fiscalizar, né, toda essa verba que é pública e está sendo investido, como, por exemplo, quando a gente tem, vou dar aqui um exemplo, o caso Chateau, da qual, por exemplo, eu, como ainda estudante, né, comecei a me deparar com uma série de problemas para conseguir viabilizar projetos em função disso, porque aí o próprio governo se retraiu, e agora que ele se abre novamente, é um caso que, até onde eu sabe, a princípio, continua em aberto, continua, julga, não julga, vai, não vai, e a coisa não se relaciona, o que, eu particularmente, né, como membro da classe, me sinto extremamente incomodada, não sei se é essa a palavra, mas eu fico pensando nisso, né? Não dá para não pensar, pensando nesse caso, Chateau especificamente, com a verba pública, né? Com essa regulamentação, e com quem quer começar a ter tanta dificuldade, tanta barreira, e você se depara com um caso desse, então me faz pensar como é que a Ancine pretende realmente, imaginando que ela está realmente pensando com um novo pensamento, como fazer essa regulamentação e também como ser mais facilitador para as produtoras independentes e para quem está começando. Eu te agradeço pela pergunta. Quando eu vim para a Ancine, eu estou na Ancine há 3 anos, e de lá para cá, com alguma frequência, eu pego um táxi ou uma viagem, ou encontro alguém que pergunta onde eu trabalho, eu falo que é da Ancine, e falo, e o Guilherme Fontes? E o Chateau? Sim, eu estou falando de gente da rua, não estou falando de produtor audiovisual. É uma coisa impressionante o impacto, de certa maneira, benéfico, o impacto, né? Porque as pessoas lembram do caso que o caso Chateau teve. Só para te esclarecer, sexta-feira, o Diário Oficial da União publicou uma condenação do Chateau pelo Tribunal de Contas da União, são alguns milhões de reais, então esse caso está indo a termo, então não está em aberto, né? O TCU definiu sua sentença, etc. Tal. Bom, mas assim, esse é o desafio permanente do poder público. Não é à toa que o governo federal, que a presidenta Dilma sancionou a Lei de Acesso à Informação, em que as informações, desde que não sejam informações que invadam o interesse do privado, né, a relação entre privados, um contrato da produtora A com a programadora B, mas as informações sobre os projetos, sobre os valores, sobre o que o FSA vai aprovar, o que a Ancine vai aprovar, essas informações são públicas e ajudam o público o público nos ajuda a fiscalizar. Mas esse é um desafio permanente. Hoje eu tenho mais... O grande desafio que me embala hoje, quando eu olho esse desenho todo aqui que eu apresentei a vocês, é o desafio da gente conseguir acertar. Porque hoje já não vai ser mais por inanição que o audiovisual brasileiro vai morrer, entendeu? Mas eu tenho medo da gente não conseguir acertar o ponto que é colocar, ser eficiente, ser ágil na gestão, mas ser responsável na fiscalização. A gente ouve, muitas vezes com razão, dos produtores, a burocracia da Ancine. A Ancine pede muita informação de projeto, muita informação de contrato. Eu tenho muito medo dos produtores quererem o dinheiro fácil daqui, acharem que o dinheiro
é fácil daqui, mas ali estarem fazendo seus contratos de gaveta e alijando de si o próprio direito. Isso é algo muito difícil de fiscalizar e de controlar, é muito difícil. O impacto da lei não é pequeno. Eu vou dar uma aceleradinha, porque eu já vi que tem várias perguntas, então eu vou pegar o teu gancho. O impacto da lei não é pequeno, tem uma estimativa de 20 mil horas por ano de de produções brasileiras na televisão paga. Isso aí é muito novo, tem muita gente muito ansiosa também, e essa ansiedade pode ser ruim para a gente, pode ser ruim para o setor. É preciso tomar cuidado com isso. A estruturação do parque produtivo no Brasil inteiro é algo que vai acontecer, porque o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste vão ter que construir propostas concretas. E aí te dou um exemplo de um perigo que me foi em Goiás, velho, onde eu estava com o Andrés, outro dia, conversando com o pessoal da BD do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eles falaram, pô, mas vocês vão deixar uma produtora do Rio ou de São Paulo abrir um escritóriozinho aqui em Goiânia, aqui em Tocantins, aqui no Piauí, e aí ele vai entrar na Ancine como uma produtora do Norte, ou do Centro-Oeste, ou do Nordeste, e pegar dinheiro? A nossa tarefa é construir uma regra que iniba isso, porque o objetivo da lei é outro. Como vai ser feito isso? Aí tem, na minha opinião, um gradiente de exigências que podem ser feitas. Porque muitas vezes também o produtor do Norte, o que ele quer? Ele quer garantir que seja filmado lá, para que a produtora tenha a oportunidade de ver como é que se produz. Que tenham atores lá, que os roteiros que eles desenvolvem ali possam passar por uma oficina, lá tenha um processo de capacitação, ou que, desculpa, você como exemplo de novo, que a 2D Lab possa fazer uma coprodução nacional e fazer uma espécie de curadoria com uma produtora de animação do Acre, não sei, de Belém, né? Ou que a O2, ou que a Conspiração, ou que a Mixer, estou falando de grandes produtoras, possam fazer o mesmo. Espécies de curadoria, são necessidades regionais que a gente vai ter que encontrar para fazer esse gradiente de exigências, para não botar dinheiro onde não tem ainda, em projetos que ainda não têm maturidade para serem produzidos, que não foram desenvolvidos, em roteiros que não receberam seu 25º tratamento, ou 8º, está só no primeiro, esse é um problema. Bom, a lei desenha para a gente, oferece para a gente muitas responsabilidades, mas eu estou convencido que não é a Ancine sozinha que vai fazer isso. A Ancine sozinha não vai resolver. Primeiro que a Ancine faz, o que a Ancine faz é a Secretaria Executiva do Fundo Setorial do Audiovisual, cujo comitê gestor tem 6 representantes, um é da Ancine, que faz a Secretaria Executiva, outro é do agente financeiro, 2 vêm do setor e 2 são do Ministério da Cultura. Esse comitê gestor que é quem decide os rumos do fundo setorial. A Ancine faz a gestão. É um desafio bastante grande. Quero agradecer, ainda que eu passe para as perguntas. Está desligado o microfone. Acho que embaixo. E esse é o Godofredo, para quem não conhece. Não é a minha foto quando eu era criança, por favor. Oi. Na verdade, assim, sem microfone, eu acho que você consegue me ouvir. Eu não sei se eles que estão gravando. Lima, passa ali. Glauber, na verdade, eu me chamo Deise, eu sou do Sebrae, tá, aqui do Rio de Janeiro. Trabalho na economia criativa aqui do Sebrae, a área de projetos de economia criativa e projetos ligados à área de audiovisual. E na sua última lâmina, né, você tinha falado da questão do investimento na gestão do negócio, né? Porque normalmente o empresário, né, a pessoa, quando ela faz a animação, ela pensa mais no artista, mas ela também tem que encarar isso como um negócio. E Sebrae, né, trabalha com micro e pequenos negócios, e me coloco à disposição, porque nós temos como fazer
oficinas de capacitação, de gestão de negócios, plano de negócios, elaboração de projetos, né? A gente tem até conversado com a Associação Brasileira de Produtores Independentes para a gente estar fazendo, montando oficinas, né? A gente está estreitando essa relação, né? Tem conversado muito com a Letícia, né? E acho que isso seja fundamental para a estruturação, né? Para a estruturação da empresa, né? Desde de nossa parte, daqui a pouquinho a gente troca cartões e acho que é importante desenhar, mas eu já chamo atenção. Atenção a BCA, atenção a BPI-TV. Vamos construir caminhos. Oi. Ela aqui, eu não sei qual é a ordem, tem lá no fundo também. Oi, eu sou a Nádia, eu sou produtora de São Paulo. Na verdade, um pouco atrasado, porque eu queria complementar a fala da moça ali atrás. Bárbara. Bárbara. Em relação aos feedbacks de projetos, que em 2009 teve o Anima TV. Enfim, foi um edital que eu tenho várias críticas, mas uma das coisas que eu achei muito positivas eram os encontros regionais, que davam feedback dos projetos, e uma semana intensivão que teve em Mairiporã, com várias pessoas do mercado opinando sobre os projetos, o que era positivo, o que era negativo, incentivando os diretores e produtores a fazerem modificações nos projetos para que fossem melhorados. E isso foi em 2009, a gente está em 2012, não teve mais. Eu acho muito legal, enfim, hoje o tema é fundo setorial, e é por isso que a Ancine está aqui, mas seria muito importante se tivesse uma mesa que tivesse também representantes do MINC, que o diálogo tem sido super difícil nos últimos anos. Faz 3 anos que o diálogo tem sido isso que ela colocou também, por exemplo, de curtas, de 1 minuto, curta-metragem. Ficou quase 2 anos sem edital. Quando teve esse ano, todos que ganharam de animação, em geral, já são diretores consagrados de animação. Então, os iniciantes de animação não entraram esse ano. Eu só estou colocando isso, não é nenhuma pergunta, mas é que seria muito interessante, hoje é fundo setorial, mas se um dia tivesse uma mesa de debates com o MINC, com outros representantes, porque a Ancine está fazendo essa parte, mas se precisa da ponta, do fomento dos diretores iniciantes, e, enfim, o MINC tem que participar. Ana Lúcia, né? Nádia. Nádia, desculpa. Eu te Ana Lúcia é outra. Desculpa. Eu te agradeço. De nossa parte, assim... Óbvio que quando eu venho, eu falo, apresento esses números, tem muito de carta de intenção nisso que eu estou falando, né? Pelo reconhecimento, sobretudo, de que a gente tem lacunas, de que a gente precisa avançar. De nossa parte, a gente está bastante convencido de que vai ser possível avançar, só que vai ser preciso ouvir coisas como essa que você falou. Tem que fazer oficina em Mairiporã, ou repetir o que aconteceu em Mairiporã, porque é legal, porque isso... É o que mais desenvolveu o meu projeto, porque esse tipo de experiência vale mais do que só um parecerista me mandando uma cartinha dizendo que meu projeto não está... São coisas que a gente vai ter que encontrar caminhos. Opa, eu sou o Luciano Amaroli, aqui do Rio de Janeiro, e a gente fundou uma escola de animação e artes visuais aqui em Botafogo. Uhum. E eu queria saber o que vocês estão preparando para a gente, porque a gente está precisando de tudo, de recurso, é muito difícil comprar o software, a máquina, e divulgação, enfim, uma iniciativa privada, né? Então, a gente queria manter contato com vocês, fazer... O contato está aberto. Para a escola, especificamente, não posso dizer que a gente está preparando alguma coisa, mas o desenho que a gente está preparando é mais ou menos esse aqui. A impressão que eu tenho, Luciano, a convicção que eu tenho é de que uma necessidade real, que não é para animação só, é que o poder público, que a Ancine, o Fundo Setorial, o Ministério da Cultura, que a gente consiga desenvolver parceria, relação com formação, com universidade, com escolas, em alguma medida que não vire também uma proliferação, como outro dia eu fui, numa das palestras sobre a lei que eu fiz, um cara falou, eu sou do curso de extensão da Universidade Federal do Estado tal, a gente só tem 100 mil reais por mês, não dá para o Fundo Setorial transferir uma grana para o nosso curso de extensão para a gente poder fazer uma política de audiovisual? Eu falei, bom, você sabe o tamanho do orçamento do Ministério da Educação? Não é para a gente que você vai pedir dinheiro, convença seu reitor, etc, etc. Agora, estou convencido, a gente, se não fizer um investimento forte, um esforço forte,
na formação, na qualificação, e aí tem que achar o caminho. O que é bolsa, o que é criação de novos cursos. A indústria aeronáutica no Brasil, por exemplo, nasce no momento em que o poder público resolve criar um curso, investir em engenharia de aviões, não sei, um curso específico. Então, eu acho que pode ser um caminho que a gente vai seguir. Se é com a escola a qual você se refere ou não, isso eu não posso dizer. Obrigado. Oi, Glauber. Aqui. Oi. Raquel, da BPI TV. Estou aqui com a Letícia, da BPI TV também. Eu sou especificamente do projeto internacional Brazilian TV Producers. Queria aproveitar uma deixa sua que você falou da questão de roteiro para fazer uma propaganda aqui, que a BPI TV é parceira da primeira oficina franco-brasileira de roteiro, que vai ser realizada aqui no Rio de Janeiro, de 13 a 17 de agosto. Tem informações no site da BPI TV. E queria fazer também uma propaganda do Anima Business, que acontece amanhã, quinta e sexta-feira. A BPI TV é parceira do Anima Fórum dessa iniciativa, que é um momento dos produtores apresentarem os projetos para consultores brasileiros e internacionais durante o festival. Já é um processo de início de desenvolvimento de projetos, que é uma oportunidade importante também. E durante o Anima Fórum, a BPI TV vai realizar na sexta-feira o encontro do Comitê Gestor de Animação. A associação tem cada vez mais se preocupado no desenvolvimento da parte não só de roteiro, artística, mas também de negócios, por isso a parceria com o Sebrae, sim, vai ser construída. E com a Ancine, todo o conselho, o André aqui representando todo o conselho da BPI TV, já tem uma grande aproximação, mas, mais uma vez, a gente se coloca à disposição para que a gente puder fazer em conjunto e atender as demandas de vocês e as demandas dos produtores, estamos aí. Quero dizer que Merchan não paga Condecine, liberado. Mais alguém? Sou eu. Bom, eu queria só falar algumas coisas. Primeiro, assim, dizer que eu anotei aí a sugestão de tema para as próximas mesas. Eu queria também enfatizar o que você falou. A gente que trabalha com animação sabe muito bem que é ter paciência. A gente sabe que a qualidade do trabalho da gente está diretamente envolvida no tempo que a gente gasta para fazê-lo. Né? Eu estou dizendo isso porque esse paralelo é muito importante também na hora que a gente for... O que você está enfatizando o que você disse? Essa gestão desses recursos, a gente tem que fazer com muito cuidado mesmo. Não é o fato de ter bastante recurso que a gente vai começar a gastar indiscriminadamente. Mas é o contrário. A gente tem que agora realmente há que se ter uma visão bem clara, bem profissional desses investimentos que a gente vai fazer. E não assim, já a coisa assim, tá com o dinheiro aí, tem que fazer, então vamos fazer com o que tem, com o que dá. Isso aconteceu já no passado, os resultados não foram tão satisfatórios. Né? Eu acho que a gente o audiovisual brasileiro precisa aproveitar essa oportunidade para dar um salto. Isso, exatamente. Essa que eu acho que é o diferencial. E eu acho que, sim, a gente tem instâncias. O festival, por exemplo, foi falado isso, assim, de coisas de instâncias para se colocar ideias, para se testar o seu projeto, saber se ele é bom ou se ele não é, se ele está profissional ou não. Eu acho que a gente tem que desenvolver. Uma das coisas, uma das propostas que eu teria para fazer é a gente ter uma espécie de consultoria, a gente criar uma espécie de consultoria gratuita para os produtores, no sentido deles poderem ir a essa consultoria e receber uma consultoria gratuita em termos de roteiro, design, planejamento, gestão, essas coisas todas do projeto. A gente poderia pensar num grupo desse tipo, desenvolver um grupo desse tipo voltado especificamente para a animação. O festival, na medida do possível, ele tenta fazer isso com o fórum, com as masterclasses, com os papos animados com os produtores nesse sentido. Mas eu acho que, mais do que nunca, está na hora da gente usar a real mesmo, a real união e generosidade que existe no mercado de animação para usar esses recursos e aplicar e cogestar, né, esses recursos de maneira bastante eficiente e sadia. Né? César, conta com a gente para... Vamos desenhar... O que couber a Ancine, conta com a gente para desenhar junto isso, para fazer coisas juntos. Oi, meu nome é Tainá, eu sou estudante de cinema de animação no Rio Grande do Sul. Só que, assim, que tipo de fomento que tem, no caso da Bolsa,
comentou que tipo de fomento que tem para o estudante, e uma coisa que eu queria ainda adicionar é que tá tendo coisa para animação, só que a gente vê que não sai do eixo Rio-São Paulo, assim. Por exemplo, essa conferência para você aprender a fazer animação, por exemplo. Tipo, eu tive que sair do Tocantins para ir para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Já não é eixo Rio-São Paulo. Mas já foi para o Rio Grande do Sul. Mas para estar aqui eu tenho que estar no Rio de Janeiro. Tem que estar no Rio de Janeiro pegando. Nem dá para dizer que é por causa da praia, né? Porque o dia não está ajudando. Tainá. Por exemplo, até para ensinar a fazer projeto, para essas coisas, as pessoas que não estão no eixo de São Paulo não ficam sabendo como é que elas vão fazer. Tainá, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu vou fazer uma rápida digressão aqui. Eu fui secretário de Cultura de Votorantim, uma cidade no interior de São Paulo, não é da empresa. É uma cidade ao lado de Sorocaba. O Lima, que está aqui, trabalhamos juntos, ele era gerente de cultura de Ribeirão Pires, no ABC Paulista. Cidades pequenas, muito parecidas, com 100 mil habitantes. Em São Paulo, no meu caso, 100 quilômetros de São Paulo, no caso dele, 40, 50 quilômetros de São Paulo. E junto com outros secretários de cultura do interior de São Paulo, como de São Carlos, como o Rodrigo lembrou, a gente foi se somando porque a gente viu o seguinte: se o interior do Estado não se juntar, a gente não vai conseguir ser ouvido, não vai conseguir ter acesso. A Lei 12485 é um pouco, parte dela é resultado dessa lógica. Quando o povo do Norte, Nordeste, Centro-Oeste se juntou, pressionou seus parlamentares e convenceu o Congresso Nacional de que tinha que pôr uma cota de 30% dos recursos para essas regiões, foi uma forma de dizer para os gestores públicos, agora eu do outro lado, no Rio, tem que botar dinheiro, tem que descentralizar o investimento, tem que construir políticas que permitam com que o Brasil se encontre consigo mesmo. Você tem razão, nós somos um país de desenvolvimento desigual. Desigual e não combinado. Né? O Norte, Nordeste, o Centro-Oeste. E eu fico pensando, a gente fala região Sudeste, eu fico pensando no Espírito Santo, que não está nem na rota dos aviões, nem na cota da 12485, tá certo? Que talvez seja tão discriminado quanto Roraima, né? Mas está do lado do rio, é tão mais fácil. Na prática não é mais fácil. E a gente vai ter que construir caminhos para isso. Qual o caminho? Quando a gente... É a primeira vez que um órgão, que a Ancine, está dialogando com uma variedade tão grande, uma diversidade tão grande. A Ancine só tem 10 anos, o que do ponto de vista institucional é pouco. Mas é a primeira vez que a gente está desenhando uma diversidade tão grande de mecanismos de fomento, que às vezes é a fundo perdido, em menor escala, do ponto de vista do volume de recursos, mas às vezes é um investimento, é um financiamento, é um empréstimo, é um crédito, várias possibilidades. No caso dos estudantes, primeiro, é fundamental, eu pulei uma lâmina aí que falava da parceria com a educação. Tem um projeto do senador Cristóvão Buarque, 185-01, eu acho, que prevê que o audiovisual seja uma disciplina no currículo do ensino médio no Brasil inteiro. Isso vale como ideia, vale como projeto, mas vale como provocação para a gente, para que haja uma parceria entre cultura e educação, estou falando dos ministérios, e que tenha o audiovisual como vetor. Atenção, produtores, cada vez mais o Ministério da Educação compra material didático que já tenha junto do livro o audiovisual. Tem que pensar um pouco nesses caminhos. Nesse caso, é caminho que tem que ser trilhado, Tainá. Tem que ser trilhado, não está pronto. Você fala, não, fica tranquilo que em Palmas vai chegar daqui a 2 meses. Não vai chegar. Tem que construir esse caminho. Em Palmas tem que...
povo de Palmas, junto com o povo de Goiás, junto com o povo do... Tem que organizar propostas, como já está acontecendo. A BD Nacional acabou de organizar esse final de semana em Palmas um encontro, justamente em Palmas, para discutir esse mesmo tema, esse mesmo caminho. As propostas estão vindo, é preciso construir esses caminhos. Mas você tem razão. Nós temos uma desigualdade absolutamente desigual no Brasil e que é preciso fazer políticas de ação afirmativa para combater isso. No caso do audiovisual, está na nossa mão, né? E é preciso fazer. Eu defendo as políticas de ação afirmativa para negros, por exemplo, nas universidades. Eu defendo que no audiovisual a gente tenha políticas de descentralização. Não adianta a gente pensar que vai ter uma indústria audiovisual estabelecida em cada estado do país. Isso não vai acontecer como indústria, mas polos de produção audiovisual em todas as regiões do país, sim, isso é possível. Não sei com quem está o microfone. Ninguém mais? Ali na esquerda e o rapaz ao lado da Tainá também. Olá, meu nome é Pedro e eu estudo cinema aqui na PUC-Rio. E, olha, a gente está falando tanto assim sobre investimento do governo assim no audiovisual e tal. Só que eu penso assim, porque as nações, acho que pelo menos até onde eu sei, nas nações mais desenvolvidas, assim, eles já conseguiram ter uma certa independência assim do dinheiro do governo assim para a produção audiovisual. E eu queria saber se, assim, não estou falando para cortar de vez o dinheiro para o audiovisual, que talvez seja estou começando a gostar da ideia. Talvez seja inviável, assim, mas não poderia tentar desenvolver alguma forma assim de criar uma independência do produto audiovisual assim brasileiro, assim, conseguir se valer, assim, conseguir se autopagar. Isso também tem muito a ver com a questão da pressão assim que os produtores estrangeiros e tal que querem que os filmes e programas assim, estrangeiros assim sejam os únicos que vinguem aqui no Brasil, e que isso assim diminui muito o público assim que é para o público brasileiro, para os produtos nacionais. E também tem aquela questão assim que são milhões de reais que poderiam estar sendo investidos em algo como, não estou falando, eu sei, vai ser investido também em educação, mas podia ser investido em outras áreas da educação e também poderia ter sido usado na saúde, Pedro, em outros aspectos. Eu te agradeço, porque eu acho que só que essa é uma conversa que demoraria uma mesa de mais ou menos 12 anos, assim, sem acabar. Primeiro, não é exatamente correto dizer que outras nações economicamente mais desenvolvidas não aportem recursos do Estado no desenvolvimento de cinema, do audiovisual. Talvez o caso da França, o caso dos Estados Unidos sejam casos emblemáticos para a gente ver o quanto os Estados Unidos fizeram de política de Estado para desenvolver o audiovisual naquele país, né? A cada arma que eu vendo, a cada produto que eu vendo, tem que levar um filme meu. Porque os Estados Unidos entenderam lá nos anos 50 que a indústria audiovisual era uma forma de exportar valores. Não dinheiro, exportar valores, bens culturais. E esse foi a maior sacada dos Estados Unidos numa ação imperialista. Triste do nosso ponto de vista, mas foi. Hoje eu me pergunto se a gente não tem que fazer uma ação forte, César, de estímulo à coprodução brasileira com cinematografias menos desenvolvidas também. Sabe? Porque a gente está virando um gigante, não só territorialmente, porque isso já somos,
mas um gigante econômico na América do Sul que pode causar danos terríveis aos nossos países vizinhos. E eu me pergunto se a gente não devia fazer isso que talvez aconteça, que o pessoal do Norte propõe, essa espécie de curadoria de produtoras do Centro-Sul com produtoras do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Se a gente não deveria fazer isso com cinematografias da Comunidade Andina de Nações, por exemplo, Bolívia, Equador, Peru, Paraguai, que é Mercosul, Colômbia. Sabe, eu me pergunto se a gente não deve fazer isso como uma forma de parceria, sendo um projeto não imperialista de reconhecimento da América Latina, assim como a gente luta para que o Brasil se reconheça a si mesmo. Todos os países desenvolvidos, não há indústria audiovisual que se desenvolva sem a participação do Estado. Agora, o fundo setorial é um modelo diferente, que não é um modelo de renúncia fiscal. É um modelo de investimento, de parceria mesmo. O fundo setorial se torna, em alguma medida, sócio do filme, sócio do conteúdo audiovisual. E essa engenharia, que é uma engenharia que depois à tarde vocês perguntam para o Rodrigo, que ele conta com detalhes, é uma experiência nova, uma experiência interessante para nós, que vai exigir que a gente reavalie, que a gente jogue fora algumas coisas, que a gente ponha outras coisas no lugar. Mas esse é o constante na nossa atividade. Obrigado, Pedro. A palavra tem uma senhora aqui à minha direita, depois tem o Rafael. Posso? Vai, Mais Rafael. fácil eu falar primeiro, né? Glauber, voltando um pouco aqui para a discussão do Fundo Setorial do Audiovisual, na minha cabeça, lá da equipe do BNDES, pensando, a gente está muito preocupado agora como que os recursos realmente vão chegar às empresas e às produções audiovisuais. Dado que já está definido o funding, que é o Fundo Setorial, e está destinado a um montante muito grande, eu queria te pedir para, se puder, aprofundar um pouco mais como que a Ancine está pensando a capilarização desses recursos. Eu acredito, assim, eu não estou tão aprofundado assim no tema, mas que o BRDE não tem essa possibilidade de capilarizar tão fortemente os recursos do Fundo Setorial. Se você puder falar um pouco dos agentes financeiros que estão em discussão, o que a Ancine está pensando em possíveis agentes, acho que seria interessante para o futuro. Rafael, hoje a gente está numa fase de transição, você bem sabe, eu não sei se todos conhecem. O Fundo Setorial, quando foi estruturado com base numa parceria com a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos ligados ao MCT, o Ministério de Ciência e Tecnologia. A FINEP foi o agente financeiro nesse período inicial do Fundo Setorial. Estamos saindo da FINEP e já ancoramos no BRDE, que é esse Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Na verdade, o BRDE é um banco, é o agente financeiro, mas a nossa parceria principal é com o BNDES. O BRDE tem demonstrado, essa operação dos 205 milhões está ancorada no BRDE, que tem demonstrado uma disposição gigantesca de fazer esse agenciamento financeiro para o país inteiro. Segundo o estímulo que o BNDES nos dá permanentemente, o BRDE é um parceiro com potencial para suportar esse volume e essa pressão. Agora, grande parte das atividades que a FINEP fazia, nós estamos internalizando na Ancine. Grande parte nós estamos internalizando na Ancine. Porque a Ancine, embora a gente precise um pouco mais de musculatura, às vezes para conseguir operar, falta gente e tal, mas a gente tem alguma inteligência no manejo das questões do audiovisual, conhecimento do país e conhecimento das demandas que o setor vem nos apresentando. Essa internalização que a gente fez na Ancine é que nos dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de convicção de que é possível caminhar com o BRDE nesse momento. E o BNDES é um parceiro importante também. Aliás, eu não citei o Cinema Perto de Você, não citei outras coisas que estão em operação, nesse caso, o Cinema Perto de Você, que é um programa de expansão do Parque Exibidor, de salas de cinema, que está no BNDES. Mas a gente tem encontrado dificuldades tem tido dificuldades para encontrar outros agentes financeiros, sim. Nós estamos
acreditando que essa parceria Ancine, BNDES, BRDE vai dar um oxigênio legal para a gente caminhar, e aí a gente vai ver para onde que a gente vai chegar, vai caminhar para o ano que vem e depois. Eu queria só reforçar essa juventude que está aqui, essa questão... Fala seu nome, por favor. Elvira. Essa experiência que ela falou de Mariporã, de trabalho com roteiro e tal, isso aí é importantíssimo, porque não é só a Ancine que recebe projetos, que quem fez acha que está ótimo, e depois as agências, muito tempo trabalhando com as agências financiadoras aqui no Brasil, e essa é uma necessidade, porque a nossa universidade hoje não forma esses meninos para elaborarem projetos. Então, investir nessa formação e nessa regionalização que ela colocou, eu acho que é fundamental. Porque é muito difícil o formato que o governo espera em todas as agências, e a universidade não forma eles para isso. Então, e também esse momento do diálogo nessa formação, porque uma coisa é certa nesse país, a gente precisa ter audiovisual na formação de todos os professores. Sem contar que nós somos uma... Desculpa, Elvira. Nós somos uma sociedade cada vez mais audiovisual, né? Tudo é audiovisual. O celular, você tem aplicativo, você vê filme, você vê televisão, o iPad, o computador, tudo é audiovisual, cada vez mais a televisãozinha no ônibus, no metrô, etc, etc. Então, eu acho que tem que ter essa ênfase de conversar com a educação. É necessário no país que entre formação de audiovisual de todos os professores. Pelo menos um semestre que seja. Porque hoje não dá para ser professor, nem em escola pública, nem privada, sem ter um mínimo, né, de conhecimento, de domínio da linguagem, né? Então, eu acho que também fortalecer esses jovens que estão iniciando e dar a eles maiores possibilidades de acesso a esses financiamentos, porque a gente sabe bem como é que é, né? Muitos professores fazem projeto que chegam lá também, olham e falam, isso aqui não dá. Então, nós temos esse buraco no Brasil, que é da formação, inclusive do uso da escrita, da elaboração. Então, que se enfatize, não digo priorize, mas que se enfatize esses seminários, sei lá, esses encontros, não só em animação, mas de modo geral, porque sem isso nós não vamos para frente na educação do país, inclusive, né? Tá Obrigada. certo. Mais alguém? Bom, César, acho que não, né? Bom, César, te agradeço a vocês pela paciência, espero ter contribuído para explicar um pouquinho da lei. E meus dados estão aí, a assessoria está aqui também, então estamos completamente à disposição, Nádia. É que no início você disponibilizou o material, eu queria saber. Eu não sei, César, como pega a matéria. Eu vou colocar à disposição do Anima Fórum e aí ele vai dizer. Só respondendo, então, a gente tem todo, a gente já agradeço ao Glauber pela disponibilidade da apresentação. A gente vai pedir isso a todo mundo que trouxer a apresentação para cá. Tem uma jornalista aqui na sala, sentada. O papel dela é justamente... Só agora que você me avisou? O papel dela é justamente escrever o relatório de todas as masterclasses e palestras e mesas redondas que tem aqui. Quem quiser ter uma ideia de como é que isso é feito, pode ver o relatório do ano passado, que está online na nossa página do Anima Mundi. Está em PDF, dá para fazer o download. Só para vocês terem uma ideia, o relatório do ano passado tem mais de 120 páginas, tá? Contando detalhadamente todas as discussões, apresentando essas apresentações, trazendo esses dados. E eu queria aqui deixar meu muito obrigado ao Glauber. A gente está... Eu estou respondendo em nome dos animadores, dizendo que a gente vai responder ao desafio, que a gente está presente. E eu saúdo muito essa disposição que a gente sente hoje, concreta, de parceria e de colaboração que a Ancine e vários outros órgãos governamentais têm apresentado de maneira bastante sincera e maneira bastante presente. César, nós estamos juntos, porque se a gente não fizer essa parceria, a gente vai pagar o mico de ficar com esse dinheiro no bolso e não vai conseguir gastar. Esse também é um desafio. É preciso gastar bem, gastar com eficiência, gastar com responsabilidade, mas para isso eu preciso caminhar junto, porque sozinho o Estado é burro. O Estado só tem inteligência a hora que ele consegue dialogar
com o público, com os interessados, com o interesse público. E esse é o nosso desafio. Conta comigo, tá bom? Muito obrigado, Heitor. Bom, a gente retoma às 3 horas, então, para a mesa sobre fundo setorial.